Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Prazer estar aqui nessa noite e declaro que vai ser uma Big Cell muito abençoada, que o Senhor possa tocar a sua vida de uma forma intensa e poderosa em nome de Jesus. Gostaria de começar esse momento orando para a gente poder deixar o Espírito Santo fluir nessa noite. Amém? Vai ser uma noite de bênção, de paz. Eu tenho certeza que a graça de Deus vai tocar a sua vida. Onde você estiver, curva a sua cabeça e ore junto comigo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua graça, a Tua presença esteja na casa, na vida de cada um dos irmãos. Senhor, nós sabemos que há tantas coisas acontecendo no mundo, mas nós confiamos em Ti, Senhor. Nosso coração, a nossa vida, Senhor, tudo que nós pensamos, Senhor, está alicerçado em Ti, está baseado e fundamentado na Tua palavra e no Teu Espírito, Pai. Por isso, Pai, nesta noite, nós pedimos: invade a casa dos irmãos com a Tua presença, com a Tua graça, com o Teu Espírito, que eles possam ser profundamente tocados e transformados por Tua presença. Nós Te louvamos, Te agradecemos e Te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meus queridos. Eu quero falar um pouco sobre um título dessa mensagem, é Desrotulando. E é isso mesmo que você está pensando, tirar rótulos, desrotular aquelas coisas que nós temos na cabeça, que nós colocamos muitas vezes que é de um jeito, e nem sempre é o que Deus planejou para nós. Então, eu quero começar dando alguns exemplos para você, só para você entender como às vezes a gente rotula algumas pessoas, circunstâncias, e até mesmo Deus, de acordo com uma visão muito limitada, muito precária. Conta uma história, tem vários artigos escritos sobre isso, então me perdoe se eu errar algum número aqui, mas basicamente a história é a seguinte: todo mundo, quem é mais antigo principalmente, né, os irmãos que alugavam fita de vídeo, DVD, devem ter ouvido falar de uma companhia que se chamava Blockbuster, uma companhia que já faliu. E é interessante que no ano 2000, essa companhia, que estava em plena ascensão, para você ter uma ideia, na Bolsa de Valores, ela tinha conseguido colocar as ações delas por 485 milhões de dólares. E eles tiveram uma oportunidade de comprar uma empresa que ainda não era conhecida e que não tinha muita perspectiva, era apenas digamos, uma startup, né, como se dizem por aí, e eles alugavam DVDs pela internet e estavam com um projeto, né, a pessoa entrava na internet, alugava o DVD e eles entregavam em casa. E eles estavam com um projeto, então, de fazer transmissões através da internet de filmes. E o nome dessa empresa, você já deve ter adivinhado, é Netflix. Então a Blockbuster, ela teve a oportunidade de comprar a Netflix no ano de 2000. E só para você ter uma ideia, a Blockbuster ela faturava por dia 50 milhões de dólares aproximadamente. Era algo assim surreal, realmente muito grande para a época. E a Netflix, que ainda estava mal das pernas, capengando, através do seu presidente, ofereceu para a Blockbuster aquela plataforma inovadora por exatamente 50 milhões de dólares, que representava um dia de faturamento da Blockbuster. E o presidente da Blockbuster deu quase que risada na cara do dono da Netflix, e ele disse: olha, eu não acredito muito que essas coisas de internet vão funcionar, que esse boom vai funcionar, que vai acontecer do jeito que estão falando, essa bolha de internet aí, isso é passageiro, logo logo vai passar. E ele então recusou a oferta. Bom, querido, não preciso nem dizer que pouco tempo depois a Blockbuster abriu falência, e a Netflix hoje está avaliada em 118 bilhões de dólares. A Blockbuster, no seu auge, no maior cenário que ela teve, ela nunca passou de 50 bilhões de dólares. A Netflix vale 118, chegou a valer 180 bilhões de dólares. Mas qual é o ponto aqui que eu quero chegar com você? Aquilo foi uma oportunidade, e porque aquele presidente da Blockbuster tinha uma visão limitada daquilo que poderia ser um grande investimento, um grande negócio, ele deixou de fazer um negócio que certamente mudaria. Se ele já estava milionário, ficaria bilionário, e a Blockbuster estaria aí até hoje com o nome de Netflix e transmitindo via streaming online como nós temos hoje aí.
Então aqui meu objetivo não é fazer propaganda do Netflix, obviamente, tem tantas outras plataformas que estão aí hoje e fazem filme, o YouTube, até o YouTube hoje em dia você consegue assistir filme, mas o fato é o seguinte, quando nós rotulamos uma coisa a partir de um pensamento, ou de uma parte de um pensamento, nós nunca conseguimos enxergar a totalidade das coisas. Então, por exemplo, ninguém compra um automóvel conhecendo, imagina que alguém tira foto de uma lanterna, anuncia o carro e fala, olha, esse carro aqui é muito bonito e tal, mas você só está vendo a foto da lanterna. Você vai comprar esse carro? É lógico que não, você não pode comprar um carro partindo da foto de uma lanterna. Ou ninguém compra uma casa se alguém te mostrar foto de apenas um dos quartos, o resto da casa pode estar caindo. Então você precisa ver tudo, você precisa ter a visão completa para que você possa, de fato, pensar de forma coerente. E isso acontece conosco quando diz respeito ao Senhor. Isso é extremamente comum, mais comum até do que você imagina. Todos nós temos, muitas vezes, uma visão limitada de quem é Jesus, limitada de quem é Cristo. E no momento como a gente está vivendo, de pandemia e tantas coisas acontecendo, muitas pessoas têm um rótulo, né, de Jesus, como aquele Jesus do culto de domingo, né? O culto de domingo que a gente tem apenas online por enquanto, né? Então as pessoas têm a visão de Jesus daquele culto de domingo. Então, para eu receber minha bênção, eu preciso ir lá e alguém vai impor as mãos sobre a minha vida, alguém vai orar por mim, enfim, aí então Deus vai falar comigo, e a gente muitas vezes limita isso. Então nós conhecemos um Jesus, muitas vezes como Jesus da cura. Eu sei que Jesus cura, ele já deve ter curado você, e se você está passando por alguma enfermidade, eu declaro cura sobre a tua vida. Mas muitas vezes nós conhecemos apenas uma parte dele, o Jesus que cura. Nós conhecemos apenas o Jesus que restaura casamento. Nós conhecemos apenas o Jesus que liberta de uma situação onde demônios estão agindo. Nós conhecemos muitas vezes parte daquilo que é o Senhor. E muitas pessoas esfriam, se desviam, porque eles enxergam apenas uma parte de quem realmente é esse Deus que nós servimos, de quem realmente é esse Senhor que nós temos buscado e que nós temos crido e que nós temos vivido, é apenas uma parte. E todas as vezes que a gente tenta rotular Jesus, que a gente tenta definir Jesus em alguma coisa, parece que ele muda de forma. Então se você tinha aí uma mensagem, um rótulo de Jesus, como o Jesus de domingo, como aquele Jesus que fica, que atua num culto, que atua na reunião de célula, eu quero dizer que você está enganado, e nesse tempo Deus está mostrando para você, e se você não enxergou ainda, eu espero que nessa noite Ele te mostre, que Ele é muito mais, que Ele vai muito além disso que você tem enxergado, disso que você tem visto. Quando nós olhamos para Deus, a partir de uma embalagem, né, e toda embalagem ela tem um rótulo, você não vai enxergar a plenitude. Então, querido, é interessante porque Deus, quando nos cria, a Bíblia diz que Ele nos fez a sua forma e semelhança, Ele jogou a forma fora, então nós somos únicos, não existe ninguém igual você no mundo. Então, por que Deus fez isso? Para que nós não ficássemos presos a embalagens, a rótulos, para que nós não ficássemos limitados em uma só função. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não é verdade. Esse é um tempo de você deixar os rótulos de lado. Talvez seja um tempo de se reinventar. Talvez seja um tempo de você enxergar a vida de uma outra forma. E aí é interessante que todas as vezes que nós tentamos rotular o Senhor, Ele muda. Ele muda. E Ele muda. E Ele vai fazendo diferente. Interessante isso, né? Eu quero ler um texto com você da Palavra de Deus em Mateus capítulo 17, no verso 1 a 8, diz assim. Mateus 17, verso 1 a 8. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda como quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais.
Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão a Jesus. Então, é interessante que esse local onde acontece a transfiguração, os historiadores dizem que foi no Monte Hermon, que ficava mais ou menos 3.000 metros de altura. E de repente, Jesus, que já caminhava com aqueles discípulos, né, e Jesus já estava ali no caminho praticamente para a crucificação, já havia muitos sinais acontecendo. Então, naquele momento, eles conheciam aquele Jesus que estava no meio da multidão e que curava os enfermos, aquele Jesus que libertava os endemoniados, aquele Jesus que pregava palavras de paz e que pregava boas novas, e tantas coisas que Jesus fazia. Mas, de repente, diante deles, eles viram Jesus, a Bíblia diz, transfigurado. Transfigurado. Era uma figura cósmica, né, de Jesus, algo que eles nunca tinham visto antes. A Bíblia diz, o Evangelho de Marcos, capítulo 9, no verso 3, eu gosto bastante desse ponto exatamente, que ele fala que as vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, ou seja, era um branco que eles nunca tinham visto antes. Isso representava Jesus na sua própria essência, na sua própria natureza, naquilo que realmente ele era. Não havia nada ali, nenhuma capa, nenhuma máscara, nada que estivesse na frente de Jesus. Era Jesus como realmente ele era por dentro, como realmente ele se mostrava, era a imagem de Deus ali na terra, era o próprio Jesus, a essência de Deus ali na terra. Então, queridos, é interessante porque eles já tinham visto Jesus de tantas formas, mas nunca viram Jesus como uma tocha acesa. Era uma experiência 3D, 4D, 5D, o D que você possa imaginar aí na sua casa. E aí, de repente, aparece Moisés e Elias. Moisés e Elias, para vocês terem uma ideia, eram os ídolos dos judeus, né? Então, um era o príncipe dos profetas, né? Que era Elias, e o outro ali era Moisés, que foi o libertador, né? E Jesus como o Senhor de todos, né? Aquele que era soberano. Então eles estavam ali, e olha só como os rótulos que eu te falei são interessantes. A primeira coisa que Pedro faz, Pedro quando vê aquela cena, e ele tinha, obviamente como bom judeu, tinha Moisés e Elias como ídolos, como alguém que era importante na história e na libertação e tudo mais, e de repente Pedro fala, vamos fazer 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. E o que Pedro, sem querer, sem imaginar muito, ele acabou fazendo? Ele colocou Jesus no mesmo nível, na mesma posição, na mesma condição, exatamente de quem? De Moisés e de Elias, coisas que nós não devemos fazer. Então Pedro falou, vamos fazer 3 monumentos, já que os 3 estão aqui. E é interessante porque antes que Pedro terminasse, né, e Pedro queria colocar já Jesus na embalagem dos 3 mestres, dos 3 professores mais importantes. Antes que ele terminasse, veio uma voz do céu, do Pai, dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. O que Deus estava querendo dizer? Não existe outro, não é para dar voz para mais nada, ainda que Moisés e Elias estejam aqui, a ele ouvi, ao Senhor Jesus, ao Filho, aquele que foi enviado. Sabe, querido, eles começaram a entender ali, e obviamente veio um temor do fogo que eles estavam talvez sentindo, veio um grande temor de Deus, o coração deles se encheu de temor, colocaram o rosto em terra, ficaram ali prostrados diante daquela situação, diante daquela situação milagrosa que eles estavam vivendo, e aí eles começaram a entender quando Jesus falou, quem vê ao Pai, quem vê a mim vê ao Pai. Porque ali era a imagem do próprio Pai resplandecendo em Jesus. Eles simplesmente entenderam de uma forma clara que eles estavam diante de Deus. Então eles colocam o rosto em terra. Eles não é um temor de medo, mas é um temor que traz uma paz. Sabe, querido? Nós precisamos aprender a tirar Jesus da embalagem e tirar o rótulo que nós colocamos nele. Talvez você está aí na sua casa
E por conta de tantas situações, de tantas circunstâncias, desses problemas que nós temos vivido, dessas lutas que nós temos vivido aí durante esse tempo, talvez você tenha limitado ao Senhor. E você imagina que Deus não pode fazer mais nada na tua vida, porque afinal de contas você está aí, tem tantas coisas, situações financeiras, tem tanta crise, e todo mundo fala de quarentena e vai voltar, e não volta, e volta, não volta, e vai ter emprego, uma hora estou na lista de desempregado, outra hora já vão me admitir de novo, uma hora vão me mandar embora, outra hora não vão mais, enfim, e é tanta confusão, tantas coisas, né, acontecendo, e a gente fica imaginando, será que Deus não está vendo o que eu estou passando? E muitas vezes a gente não consegue enxergar a mão de Deus, exatamente porque nós colocamos um rótulo em Jesus. Não, eu não estou indo na igreja, então, outro dia eu vi um post de alguém na internet dizendo que estava se sentindo fraco, não era nem alguém conhecido, dizendo que estava se sentindo fraco, que não via a hora de voltar para a igreja, e eu, obviamente, querido, eu estou com saudade dos irmãos, né, amo a vida de vocês, e eu estou com saudade, querendo voltar para o nosso convívio, para a comunhão, mas entenda uma coisa, Deus não se limita a quatro paredes, Deus não se limita a templos, Deus não se limita à situação que você está vivendo. E sabe o que eu sinto no meu coração, querido? Uma palavra que veio bem forte hoje no meu espírito, reinventar-se. Sabe, Deus vai dar estratégias para muitas pessoas se reinventarem, para muitas pessoas começarem a fazer coisas que não imaginavam que pudessem fazer. Muitas pessoas vão começar a entrar em negócios que não imaginavam que pudessem entrar, vão começar a desenvolver coisas que não imaginavam que pudesse desenvolver, e você vai ver que a mão de Deus é sobre a tua vida, porque Deus não te criou com um rótulo, amém? Deus te criou a imagem e semelhança dele, há algo poderoso dentro de você. Dentro de você mora o Espírito Santo de Deus, o Espírito de vida, e esse Espírito é o que se renova, as misericórdias dele se renovam a cada manhã, a graça de Deus se renova a cada manhã. Então eu quero declarar sobre a tua vida para muitas pessoas, Deus vai te dar estratégias para você se reinventar, Deus vai te dar estratégias para você abrir a tua boca e para você fazer coisas que você não imaginava que pudesse fazer. Às vezes você colocou Deus dentro de uma caixinha e fala, não, Deus cura, eu creio que Deus cura. Eu creio que Deus fala, eu creio que Deus liberta, mas Jesus é muito maior do que isso. Ele é muito maior do que isso. E Ele não te criou para ficar dentro de uma caixa. Ele não te criou com um rótulo. Ele criou você para que você cumprisse o propósito dele. Então, se cumprir o propósito dele, significa você se reinventar, seja na tua área profissional, seja no ministério, seja com a tua família, seja onde for. Deus vai te dar estratégias para você se reinventar e para você cumprir o propósito dele em sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a tua vida. Agora, sabe qual que é o problema, querido? É quando a gente vai se acostumando. Porque o problema de você estar tanto tempo longe também do corpo de Cristo é a gente se acostumar a não buscar Deus com tanto fervor, a não se prostrar diante do Senhor. Então a gente fica ali, não, eu sei que Deus está cuidando de mim, mas por hora é isso que tem, né? Não adianta a gente tentar ter grandes sonhos e tudo mais, porque o mundo está difícil para todo mundo, o mundo está em crise, então eu tenho que passar por isso, né? Dando glória a Deus, afinal de contas a minha vitória tem sabor de mel, enfim, e cantando essas músicas todas. Entenda uma coisa, querida, a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo. Romanos, quando fala isso, diz, não seja conforme, não se molde, não se forme conforme esse mundo, não tome a forma dele. Deus não te criou para ser igual a todo mundo. Deus criou você para você fazer diferença em todas as áreas, em todos os setores, onde você estiver. Você foi criado pelo Senhor para fazer diferença. E é importante nesse tempo que você abra os teus ouvidos e abra os teus olhos para ouvir e ver o que o Senhor está fazendo. Deus está fazendo coisas poderosas e muitas vezes nós não estamos enxergando, porque nós estamos ali com uma caixa na nossa frente, um rótulo escrito e dizendo, não, eu preciso seguir esse rótulo aqui. Esquece, rasga o rótulo. E não sei se você já tirou rótulo de lata, principalmente de vidro, ou coisa difícil de sair, né? Você tem que jogar água quente, ficar raspando lá. Às vezes tirar o rótulo que a gente colocou é muito difícil, né? Você tem aquele rótulo lá, sei lá, imagina que você
é um encarregado, o rótulo do encarregado. E aí de repente você perdeu o emprego e fala assim, puxa, e agora? Como é que eu vou fazer? Porque ninguém mais está contratando um encarregado. Rasga o rótulo, passa a unha nele. Deus vai te reinventar, Deus vai permitir que você se reinvente. Ele vai te dar estratégias para você se reinventar, vai te dar estratégias para você fazer a diferença. Eu não estou dizendo isso, querido, pensando em dinheiro, pensando nessa prosperidade que o mundo prega. Eu estou dizendo isso falando em relação ao propósito, principalmente ao propósito. Onde nós estivermos, no trabalho, na nossa casa, onde nós estivermos, a nossa vida serve para glorificar o Senhor. A nossa vida foi criada para cumprir o propósito dele, são os planos dele. Então ele vai colocar sonhos no seu coração. Talvez, meu querido, você seja aquela Blockbuster que estava à beira da falência, né? Aliás, estava prosperando, e de repente vem uma oportunidade que você não está nem imaginando, e vem uma crise e tudo mais. Você fala, mas eu vou comprar isso aqui, mas eu vou fazer isso aqui é uma loucura, isso aqui é coisa de doido. E Deus está falando, compra isso aí. Deus está falando, faz isso, muda a tua visão, eu vou te dar estratégias. Eu não sei o que é, querido, mas eu sinto no meu coração que pessoas vão ter visões, que pessoas vão ter estratégias de Deus para fazer coisas que vocês nem imaginavam. Talvez coisas que você nem tinha expertise de fazer, Deus vai te dar estratégias. O importante nesse tempo é você tirar o rótulo. E tirar o rótulo da sua vida e tirar o rótulo do Deus que você serve. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Deus das estratégias. Ele é o Deus que tudo criou. Todas as coisas estão debaixo do domínio da sua mão, da sua potente mão. Amém, querido? Seja assim em sua vida. Todas as coisas estão no domínio das mãos do Senhor. Seja assim na sua vida. A mão do Senhor é que vai fazer diferença na sua vida. Então, não se acostume a viver de uma forma miserável. Não se acostume a viver de uma forma negligente. Não se acostume a viver de uma forma fria. Deus está te chamando para viver novas experiências. Deus está te chamando para viver novos sonhos. Ah, mas pastor, eu não posso nem sair da minha casa. E como é que eu vou fazer? Como é que eu vou viver nessa situação? Eu digo como é que você vai viver. Você vai se reinventar, porque você não tem rótulo. Deus te criou para ser a imagem e expressão dele aqui nessa terra. Então quando você tiver a imagem e expressão de Deus na sua vida, você não vai imaginar apenas o Jesus que cura, ou apenas o Jesus que liberta, mas o Jesus transfigurado, o Jesus que é a imagem e semelhança do próprio Pai, o Jesus que é a própria glória de Deus. É assim que você deve viver. Eu não estou falando de triunfalismo. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, que no mundo nós passaríamos por circunstâncias, mas entenda uma coisa, você não serve a um Deus qualquer, amém? Você não serve a um Deus qualquer, você serve a um Deus vivo, você serve a um Deus verdadeiro, você serve a um Deus que tudo pode, você serve a um Deus que está em todos os lugares, que os olhos dele estão sobre todas as pessoas. E muitas vezes, querido, a gente não entende o que Deus está fazendo. E aí Deus permite uma circunstância radical. E é como se Deus estivesse dizendo assim para nós. Eu estou te chamando no monte. Vem orar comigo no monte. Eu sei que talvez não é o momento de você ir orar no monte. Eu não estou dizendo para você ir lá pro monte onde todo mundo vai orar. Não é isso. Mas quando eu falo de subir ao monte, o Senhor está falando para você subir com Ele. Ou seja, o Senhor está dizendo, vem aqui um pouco, porque você me conhece de um jeito. Mas eu vou te mostrar agora que eu não estou limitado àquelas coisas que você tem visto na igreja. E que apesar de você estar limitado fisicamente, a minha grandeza pode fazer com que você alargue as suas tendas mesmo estando limitado fisicamente. Amém? Não sei se vocês estão me entendendo, eu creio que sim. Mas o Senhor vai fazer com que você cresça em circunstâncias desfavoráveis, em circunstâncias que você não imaginou. E aí você vai de repente sentir coisas no seu coração que você falava assim, puxa, mas eu nunca pensei em viver uma coisa dessa na minha vida. Eu nunca pensei em viver um milagre como eu estou vivendo agora. Ele vai preparar. Ah, eu nunca pensei, pastor, que eu pudesse ir por aquele caminho, porque esse caminho aqui sempre foi o que eu segui, eu sempre fiz desse jeito, né? Tem coisas na nossa vida que parece tradição. Eu nunca esqueço uma história que eu ouvi no seminário do Verbo Vivo, não esse novo seminário, seminário antigo, que tinha lá no ano de 1999,
Eu estava no seminário, lembro de uma história que foi contada lá sobre tradição. E aí, uma vez uma filha, ela se casou e ela foi cozinhar uma carne na sua casa para o seu marido. E aí ela lembrou que na hora que ela foi cozinhar, que na hora que a mãe dela cozinhava a carne, ela foi fazer igual a mãe cortava as pontas da carne. E ela ficou olhando e disse o seguinte, falou, puxa vida, por que a minha mãe cortava a ponta da carne? Eu vou perguntar para ela. E ela ligou para a mãe e falou, mãe, por que você corta a ponta da carne antes de colocar no forno? Aí a mãe falou assim, boa pergunta, minha filha, eu sempre cortei porque eu via sua avó cortar. E aí, então vamos ligar para a avó. E aí ligaram para a avó, falaram, vó, nós temos uma dúvida aqui, né? Nós sempre vimos você cortar a ponta da carne e todo mundo reproduziu a mesma coisa sem nem saber por que estava fazendo. Falou, por que você cortava a ponta da carne? Ela disse o seguinte, minha filha, que meu forno era pequeno, então se eu não cortasse a carne não cabia. Então tem gente que está acostumada a fazer a coisa de um jeito. Ele está viciado a fazer a coisa de um jeito. E quando você não enxerga Deus na totalidade, quando você não enxerga o tamanho, a grandeza do Senhor, a plenitude da sua glória, você vai lá e constrói uma tendinha para Deus. E constrói uma tendinha para tudo aquilo que você está planejando. Então, se a coisa passar um pouco da altura da tenda, ou se for fora de medida, não vai te servir. E você fala, mas tem que servir, porque eu sempre construí essa tenda desse jeito aqui. Como é que eu vou colocar as coisas aqui embaixo? Tem gente que não tem a visão de que tem que aumentar um pouco, de que tem que subir, ou até mesmo tirar a tenda, para que caiba aquilo que Deus tem preparado para você. Mas não, a gente está ali limitado àquela tenda, não, eu vou construir uma tenda para Moisés, uma para Elias e uma para Jesus. E aí vou ficar feliz e vai dar tudo certo. E Deus fala assim, não é tenda, não é essas ferramentas, não são essas estratégias, é uma outra coisa, é uma outra circunstância. Você não está entendendo o que eu estou fazendo. E a gente fica limitado ali dizendo, puxa vida, Senhor, ai, mas e agora, né? Como é que eu vou fazer? Porque eu sempre fiz isso, eu sempre agi desse jeito, eu sempre trabalhei assim, Senhor. Como que vai ser agora, nesse momento tão delicado da minha vida, Senhor? O que eu vou fazer? O que vai ser de mim agora? Que perdi tudo, que estou nessa situação tão difícil. Deus vai tirar todo o rótulo da sua vida e você vai tirar o rótulo que você colocou nele. Deus vai te levar em um novo tempo, uma nova estação, em um novo estágio da sua vida. Mas para isso, meu querido, a coisa principal, primordial, aquela que é fundamental, é que você enxergue ao Senhor como realmente Ele é. Saiba que Deus não está limitado aos teus sonhos. Deus não está limitado à tua capacidade. Deus não está limitado aos teus recursos. Amém, querido? Ele não está limitado a isso. E quando nós entendermos que Deus não está limitado a absolutamente nada disso, então a coisa começa a tomar outra forma. Eu fico imaginando Pedro, Tiago e João, quando desceram daquele monte com Jesus, né? O que eles tinham presenciado ali, que era algo inexplicável. Se alguém perguntasse, Jesus é o que cura, eu falo, vocês não viram nada, porque eu vi Jesus transfigurado, eu vi Jesus absolutamente resplandecendo. Você não tem ideia do que é isso, você não tem ideia do Deus que eu sirvo, do Jesus que eu sigo. Não é um Jesus comum, não é um Jesus capenga, não é um Jesus aí que faz uma ou outra coisa, é um Jesus que é muito maior do que isso, é um Jesus que está muito além de tudo isso que você está vendo, né? É um Jesus que é poderoso, é um Jesus que é maravilhoso, é um Jesus que resplandece em glória. Ele não está limitado a paredes, ele não está limitado a tendas, ele não está limitado a curas, ele é um Deus muito maior do que isso. E é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que você serve, é esse Deus que vai agir na sua vida, é esse Deus que vai abrir os teus olhos, é esse Deus que vai fazer você enxergar oportunidades onde você não está enxergando, é esse Deus que vai fazer você enxergar com a devida proporção. Deus vai fazer você enxergar uma Netflix ali, sem expressão nenhuma, aonde ninguém está enxergando, porque Ele é um Deus que não está limitado a uma caixa, que não está limitado a um rótulo. Amém, querido? Ele é um Deus muito maior que esse. Ele é um Deus muito maior que esse. Eu repito, Ele cura, Ele salva, Ele batiza no Espírito Santo, Ele restaura, mas Ele é muito mais do que isso. Ele tudo pode. Quando o apóstolo Paulo dizia, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, era disso que ele estava falando. Eu posso todas as coisas, por quê? Porque tudo é tudo.
São todas as coisas. Eu não estou falando aqui para você de obstinação. Tem gente que é obstinada, né? A pessoa vai lá e fala, não, porque eu vou fazer, porque eu foco, força e fé. Já falei isso em algumas lives aqui. Força, foco e fé. Né? Então não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo de Deus abrir os teus olhos e você fala, puxa, eu não estava enxergando essa situação diante dos meus olhos. Eu não estava enxergando que eu podia fazer isso que eu estou fazendo agora. E Deus vai preparar todas as coisas para você. Em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. Amém, meu querido? Então, não vamos fazer como Pedro quis, colocar Jesus dentro de uma embalagem, dentro de uma caixa. E é interessante que quando vem a voz de Deus, né, falando, este é o meu filho, ele não estava dizendo assim, esse aqui é o melhor dos três, ele está dizendo, esse é o meu filho, é o único filho. A ele ouvi, não deu ouvido a mais nada, deu ouvido a ele, apenas a ele, tão somente a ele. É só ele, não existe outro. E esse dar ouvido para o Senhor vai ser algo que vai mudar completamente a tua história, vai mudar completamente a tua vida. Sabe, meu querido, eu gostaria de ouvir testemunhos disso que está sendo ministrado nessa noite. Eu vou ouvir testemunho de gente dizendo, pastor, Deus me deu uma visão, Deus me deu um sonho, eu nunca imaginei que eu ia fazer isso na minha vida, e de repente Deus abriu as portas e abriu os caminhos, e a graça de Deus repousou sobre a minha vida. Eu declaro que vai ser assim sobre a tua vida. Preste bastante atenção, vai ser assim sobre a tua vida. Nós vamos ouvir os testemunhos aqui. Jesus não está com um rótulo, amém? Jesus está acima de todas as coisas. E eu quero lembrar daquilo que Deus falou para Moisés, quando ele estava na dúvida do que falar para Faraó. Ele disse então, Deus falou para Moisés, Moisés, quando você chegar lá, diga a Faraó que o eu sou te enviou. Ele é. Está explicado. Não precisa de mais nada. Não precisa de muito detalhe. Ele é. O eu sou está na tua vida. O eu sou está na tua família. O eu sou está na tua casa. Amém? Eu declaro que você vai ser tomado pelo Espírito de Deus. Tomado pela presença de Deus. E em nome do Senhor Jesus, nada mais será como era antes na tua vida. Amém, querido? Você vai, talvez daqui a pouco a gente volte de uma quarentena, né? E você vai encontrar um novo normal. Não tem problema. O Deus que te criou não colocou um rótulo em você. O Deus que te criou você para que você fosse até o final em direção ao caminho que Ele já preparou para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você, meu querido, e abençoar a tua noite em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Senhor, eu quero pedir, Pai, que a tua presença, Senhor, esteja sobre a vida deles. Senhor, em nome de Jesus, abra os olhos. Senhor, que haja plenitude no caminho que eles têm tomado, que eles possam se reinventar, que eles possam viver tudo que o Senhor tem preparado para eles. Senhor, que ainda hoje eles tenham experiência com esse Jesus que não tem um rótulo de aquele que cura, de aquele que restaura, mas é o Jesus, o próprio Deus que andou aqui na terra, o próprio Deus que foi encarnado através da pessoa de Jesus, o próprio Deus. Senhor, que eles tenham experiências com esse Jesus, que eles possam enxergar um lado de Jesus que eles não enxergavam antes. Senhor, que eles possam enxergar que Jesus é muito maior que qualquer problema que eles estejam vivendo, qualquer luta que eles estejam vivendo, qualquer situação que eles estejam vivendo. Eu declaro sobre a tua família, sobre a tua casa, que Deus vai abrir os olhos e você vai viver a plenitude de tudo que Ele já tem preparado para você. Em nome de Jesus, eu declaro portas abertas, olhos abertos. Deus vai te dar estratégia para você se reinventar, para você fazer coisas que você nem imaginava. Senhor, eu abençoo esse meu irmão, abençoo essa minha irmã que está ouvindo hoje, Senhor, essa mensagem, que está vendo essa mensagem. Eu declaro, seja assim na tua casa, seja assim na tua família, seja assim no seu trabalho, seja assim no teu ministério. Eu declaro a palavra do Senhor liberada sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Foi uma bênção estar compartilhando com vocês nessa noite. Eu declaro que você tenha uma noite de paz, uma noite cheia da presença de Deus, uma noite onde a graça e a palavra de Deus vai tocar a sua vida e Deus vai continuar falando com você aí na sua casa, aí no seu leito, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.